Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais uma semana. Hoje é sábado, encerrando mais uma semana e agradecendo a Deus por todo o bem que Ele nos fez. Agradecendo tantas graças recebidas nesta semana. Deus abençoando, Deus cuidando com carinho de nós, Deus nos segurando pelas mãos. Não esqueça, depois de meditar esse evangelho, de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e se morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo, o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Neste dia, os homens e as mulheres nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participarem da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como você viu no evangelho de hoje, alguns saduceus se aproximam de Jesus com uma pergunta curiosa e provocadora. Porque os saduceus, eles eram um grupo, na época de Jesus, um grupo religioso da elite judaica, mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, querendo ridicularizar esse ensinamento, eles inventam uma história. Uma mulher que, segundo a lei de Moisés, se casa sucessivamente com 7 irmãos, cada um após a morte do outro. E aí, então, pergunta a Jesus na ressurreição, qual deles será o seu esposo? Ela será esposa de quem? Então a intenção deles não era buscar a verdade, mas tentar confundir Jesus, tratando a vida eterna como uma simples continuação desta vida. Então eles imaginavam o céu com as mesmas regras humanas, com casamentos, posses, limites. Mas Jesus os conduz a uma compreensão muito mais profunda. O céu não é repetição da terra, é a plenitude da vida em Deus, onde tudo o que é limitado e passageiro deixa de existir. E Jesus, ele responde com sabedoria divina. Ele diz: os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo que há de vir e da ressurreição dos mortos, não se casarão mais, pois não podem mais morrer, porque são como anjos e são filhos de Deus e sendo filhos da ressurreição. Então, com essas palavras, Jesus ele revela o verdadeiro sentido da vida eterna. Então no céu não há mais casamento, porque todos virão unidos a Deus, fonte do amor perfeito. Não haverá mais dor, nem separação, nem perda, porque a alma estará completamente saciada em Deus, o único amor que jamais passa. E Jesus mostra que a morte não é o fim, mas é uma porta para a plenitude da vida. Então quem vive unido a Deus já começa a experimentar aqui o que será a eternidade. Paz, alegria e comunhão perfeita. E ele termina dizendo: Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Então essa frase é uma das mais profundas de todo o Evangelho. Ela nos ensina que a vida verdadeira é aquela vivida em comunhão com Deus, e que a morte não destrói essa comunhão, apenas a transforma. Então nós vivemos num mundo que fala muito de vida, mas teme a morte como se fosse o fim de tudo. Muitos vivem como os saduceus, acreditam apenas no que podem ver e tocar e esquecem que fomos criados para o céu. E Jesus nos recorda
que o destino final do homem não é o túmulo, mas a eternidade. A fé na ressurreição deve mudar o modo como vivemos. Quem acredita na vida eterna não vive preso às coisas do mundo, não busca o que tem valor para sempre, mas, ou melhor, vai buscar aquilo que realmente tem valor para a eternidade. E quem sabe que Deus é o Senhor dos vivos, não desperdiça o tempo com ódio, com rancor, com vaidade. Quem espera o céu aprende a perdoar, a amar, a servir, porque entende que tudo que é feito por amor tem peso de eternidade. Então a fé na ressurreição, ela nos liberta do medo e nos faz olhar para o sofrimento com esperança. Então mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua vivo e atuante. E a morte nunca é a última palavra. Jesus, que venceu a morte, ele é a garantia de que nós também ressuscitaremos com ele, se permanecermos fiéis. Então ser filho da ressurreição significa viver de modo diferente. É viver com os olhos voltados para o céu, mas com os pés firmes na terra, fazendo o bem, amando, perdoando e construindo o reino de Deus. É acreditar que o amor é mais forte que a morte e que cada ato de bondade é uma semente de eternidade. E Maria Santíssima é o exemplo mais luminoso dos que acreditam na vida eterna, porque ela viveu com o olhar no alto e por isso, ao final da vida, ela foi elevada à glória do céu, onde já vive a plenitude da ressurreição prometida por Jesus. Assim também é o chamado para nós, viver com o coração no alto, lembrando que tudo passa e só Deus permanece. Por isso o evangelho de hoje é um convite a redescobrir o sentido da vida e da morte à luz da fé. Jesus nos ensina que Deus é o Senhor da vida e que para Ele ninguém está morto, todos vivem na sua presença. Então a vida eterna não é uma ilusão, mas a promessa certa para quem o ama. Por isso, vivamos cada dia como quem se prepara para o céu, sem medo de entregar tudo nas mãos do Senhor. A morte, ela não é o fim, ela é o encontro. É o momento em que o filho volta para a casa do Pai. E quem vive unido a Cristo aqui na terra já começa a ressuscitar no coração, porque traz dentro de si a chama da eternidade. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Então que essa certeza sustente nossa fé, conforte nossos sofrimentos e nos impulsione a viver com esperança até o dia em que também nós ouviremos sua voz nos chamando pelo nome, para viver para sempre com Ele. E deixo para você minha bênção nesse sábado, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.